tínhamos entendido sim que ia ser algo inovador e a gente deu um sim instantâneo pra ele. Ó, a gente tá dentro, mas a gente quer ir até aí pra entender. Um sim emocional. Porque foi num momento bem especial em que a loja estava, então, abrindo a sua filial em Bento. Pra mim, a fotografia nunca foi e não é aquela coisa tipo, olha pra foto, sorri. Nunca acreditei nessa fotografia, nunca gostei desse tipo de fotografia. Que eu me apaixonei e hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Amo muito o que eu faço, em todos os sentidos, assim. Eu acho que a primeira coisa é tu realmente gostar muito, amar o que você faz, porque tu vai conseguir se dedicar integralmente, assim, pra isso. Então a nossa ideia era justamente essa, tudo isso que vocês trouxeram. Entender que a gente tem sim que entregar mais para o cliente que vai vir aqui, para o especificador, para nós mesmos como multiplicadores. A gente se coloca junto com vocês aí. Essa é a verdade. É uma horizontal de todo mundo junto. Olá, eu sou Juliano Betim e estamos na primeira temporada do podcast Pilares da Casa Design Serra, conexões que inspiram. E estamos aqui na adega da casa, adega essa que recebe o nome de Sala do Vinho Brasileiro, batizado assim pelo Concevites. O Concevites é um dos nossos multiplicadores e por falar em multiplicadores, hoje eu estou aqui com uma mesa de peso, com outros 3 multiplicadores que eu já vou apresentar para vocês. O William Camargo, da fotografia, a Franciele Marim e a Linara Balbinotti. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, nós que agradecemos. E agora eu vou ver se o estagiário fez o dever de casa certinho. Vamos ver. Vou apresentar cada um de vocês, então. Vou começar aqui pela Linara. Então, do meu lado direito aqui, Linara Balbinotti, mãe de Matias e Heitor, natural de Bento Gonçalves. Linara é diretora comercial da Farrapos Premium, uma empresa que nasceu há 31 anos a partir do trabalho do seu pai como representante comercial. A partir de uma pequena ferragem em Farroupilha, a empresa cresceu e se consolidou como referência em qualidade, atendimento e materiais de acabamento para obras. A loja Farrapos Premium Bento é a concretização de um sonho, focada em oferecer uma experiência personalizada e produtos exclusivos. A Asper, que inclusive é um dos parceiros da casa, um dos multiplicadores, veio através da Farrapos e da Linara. Apaixonada por leitura e crossfit, essa aqui é novidade para mim. Linara acredita na construção de relações genuínas e no poder da empatia para transformar negócios e pessoas. Estagiário, foi certinho? Assertivo? Foi, assertivo. Seja muito bem-vinda, Linara. Obrigada. Franciele Marim vive em uma união estável com o Lucas Menegotto, natural de Bento Gonçalves, é sócia e diretora executiva da Get Inteligência Criativa, que é a agência da casa, que atua em marketing, comunicação e performance desde 2012. Movida pela inquietude e curiosidade, Franciele busca inovação e excelência em cada projeto. Ao lado de sua equipe, valoriza a proximidade com os clientes, traduzindo suas essências em soluções personalizadas. Com paixão por novas culturas e desafios, ela se inspira no lema: se você pode sonhar, pode realizar, que é da Walt Disney. Seja muito bem-vindo, Fran. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui e também acompanhar todo o movimento da casa, desejando vida longa para vocês, muito sucesso, vendo esse espaço se concretizar, né, que começou um tempão atrás, conversando lá, 1 ano atrás, quase, vocês mais, né, Pouquinho mas eu acompanhando e vendo o espaço todo agora se materializar, reta final. Fico muito feliz em fazer parte desse momento e desejo muito sucesso. Vida longa a nós. A nós. É os nossos negócios. Obrigado, Fran. E agora, então, o William Camargo é casado com Kellen, senhor, e encontrou na fotografia seu propósito de vida.
Natural também de Bento Gonçalves, o William fundou seu estúdio em 2019, com a missão de valorizar o ser humano e sua história por meio da empatia e personalização. Apaixonado por filmes, montanhas e tiro esportivo, ele acredita que a verdadeira conexão acontece quando enfrentamos nossos medos. Sua abordagem única, centrada na escuta ativa, transforma cada clique em uma narrativa visual autêntica e inspiradora. Seja muito Estagiário, bem-vindo. tá bom, hein? Tá bom esse estagiário, né? Tá. E começou a ler de vocês assim, eu disse, meu Deus, Caraca. o meu texto tá muito magrinho, O cara. que será que vem pra mim? Os dois estavam maravilhosos e eu pensei, o meu foi muito magrinho lá, fiz, né? Mas aí o estagiário deu uma... Não, temos que valorizar, né? Uma perfumada. O homem da mesa, né? Obrigado pelo convite, pela participação e vamos lá. Então, pessoal, hoje, na verdade, esse aqui é o 7º episódio, né? Conhecendo os multiplicadores. Então, para contextualizar vocês e quem nos assiste e nos escuta também, a gente fez o primeiro episódio com a governança da casa e aí começamos a trazer os multiplicadores de cada 2, 3. E esse primeiro papo é justamente para quê? Para a gente conhecer as empresas que estão por trás desse projeto conosco, né? E o principal, as pessoas que estão por trás dessas empresas. Por que eu ressalto a questão de pessoas? Porque dentro da casa a gente tem o mote da cultura da casa, né? Então nossa cultura é baseada em 3 pilares aí, que é conectar, para conseguir inspirar, para depois eu conseguir criar. Então foi assim que a gente começou a idealizar a casa. Primeiro a gente teve uma visão, um sonho, alguma ideia, e depois a gente começou a conversar, nos inspiramos outras pessoas, inspiramos vocês também a vir conosco nessa jornada na casa, e após isso a gente começou a fazer a criação e hoje cá estamos com a casa construída, né, e com a casa rodando. Então, nesse primeiro momento eu queria escutar de vocês como foi para vocês esse convite, né, de algum de nós da governança, como que vocês souberam da casa, foi através de um de nós, como que foi essa primeira conversa e lembrar desse sentimento que trouxe lá atrás. Tipo, pá, é interessante, não é? Esses caras são tudo maluco, eu também sou maluco, eu vou junto com eles. Como é que foi isso? Pode começar por ti, William. Beleza. Eu me lembro muito bem, a gente estava numa sessão de fotos lá no jornal, né? Para as meninas que fazem as colunas, as colunistas. E aí o Juliano veio, eu não conhecia muito bem ele ainda, mas a Sil, né? E as meninas, as colunistas, ele veio e começou a contar do projeto, que ia estar numa casa, assim. E cara, logo, foi assim, ó, foi instantâneo. Eu digo, meu Deus, que massa isso. Uma casa com vários multiplicadores, com várias empresas conhecidas no seu nicho e que tem uma história e produtos excelentes, vão se unir. Eu não entendi direito o que era o projeto, mas logo de cara eu vi que era inovador, que era diferente, que era disruptivo, gosto dessa palavra, né? Que fugiu o tradicional. E o que eu senti naquele momento? Que era muito mais do que um projeto. Eram pessoas, né, em busca de algo maior para os seus negócios, né? Mas não só para os seus negócios, acima de tudo pelas pessoas que estavam ali. Eu senti isso. Entre um clique e o outro, William, já pensou se tivesse um estúdio? Como assim? Clique, clique, clique. Então, com várias outras empresas. Mais ou menos isso, né? Assim. Plantei a sementinha do mal lá. Na prática. E aí eu saí de lá com isso na cabeça, a gente marcou de conversar e enfim, começamos o namoro, né? Isso aí. E hoje estamos aqui de mão dada. Casamento já. Casamento já. 3 meses praticamente que eu tô aqui na casa já, né? Com o escritório e com o estúdio aqui. E era isso. Depois a gente fala mais, né? Claro. Vou deixar as meninas falar. Fran, como foi esse primeiro contato, sentimento, sensação que tu teve? Então, contato foi através de ti e da Sil, mas acho que contigo, que conversou comigo, que apresentou a ideia da Casas, na Manche ainda. Isso aí, lá na Manche. E eu fiquei, primeiro, muito feliz com o convite,
frente a várias agências no mercado, de ter recebido esse convite. Então, num primeiro momento, muito feliz. Eu também, como eu não entendi exatamente tudo que ia girar em torno da casa, mas consegui, eu acho que, pegar a essência principal de gerar também, de ter um apoio entre empresas, né, aqui na região, de ter essa conexão, de uma empresa se aproximar, de a gente poder gerar cada vez mais networking, relacionamento e unir forças para a gente poder crescer juntos, um apoiando o projeto do outro, mas todos colaborando entre si. Então isso me deu um grande estalo, assim, e eu não tive dúvidas. Muito bem. Linara? Então, também já faz mais de 1 ano, né, o contato Primeira inicial. conversa. A primeira foi através do Bérgamo. Isso, do Alex. Chegou até ao Jonathan, né, o meu irmão. E nós íamos conhecer fisicamente, porque também não tínhamos entendido direito o projeto, né, a ideia. Tínhamos entendido sim que ia ser algo inovador e a gente deu um sim instantâneo para ele. Ó, a gente tá dentro, mas a gente quer ir até aí para entender. Um sim emocional. Porque foi num momento bem especial em que a loja estava, então, abrindo a sua filial em Bento, né? Então, tínhamos o projeto já iniciado, estávamos até na fase de busca de salas, ainda não tinha nada formalizado. Tu lembra que mês que tu veio na casa a primeira, que vocês vieram na casa a primeira vez? Faz 1 ano, seguramente em fevereiro, acho que do ano passado. Isso. Bem no início, realmente. Bem no início, a obra não tinha Só tava, na verdade, nessa época tava descascando só ela. tava o Renan, o Gembel, o pessoal da Moderna que tava acampado aqui, né? Isso aí. O jornal ainda não tinha vindo. Não tinha nada de salas, não. Tinha destinado os parceiros já que ficariam na casa. Então, visitando, a gente entendeu a grandiosidade do projeto, né? Porque é bem isso, acho que a gente enxergou a possibilidade de crescimento e da nossa empresa também se fixar e se conectar com outros apoios, né? De grandes empresas muito sérias, bem reconhecidas, profissionais também de renome. Então, num momento especial para nós e a gente enxergava, né, desde lá, o quanto realmente traria uma conexão, um relacionamento importante para crescimento. Tudo bem. E olha o que todos vocês trazem. A questão de eu não entendi direito o que era, né? O todo que ia acontecer, só notamos que era alguma coisa voltada com inovação, que ia ser disruptivo. Eu também adoro essa palavra e utilizo ela bastante aqui na casa. E até fiquei pensando, por que não entenderam? Né? É claro que não tinha como entender tudo, porque nem nós sabíamos exatamente que proporção e o que exatamente ia ser e como ia ser. Porque para contextualizar e para vocês entenderem, na minha cabeça, desde 2010, eu queria trazer para Bento Gonçalves uma loja no formato de mostra permanente. Mas é uma loja. Então, cada empresa com o seu vendedor lá dentro, responsável por trazer os seus produtos. Mas uma loja, fazer venda, né? Aí a Sil teve a ideia e puxou depois com a Decorar, enfim. Eu disse, não, uma mostra permanente, não esse formato de loja aí. Tal, sem cheio de gente para vender. Tá. Aí o Renan veio e trouxe um formato mais um collab de empresas. E eu, como não gosto de fazer uma coisa ou outra, a gente começou a conversar e eu já enfiei na cabeça. Cara, pra que eu vou fazer uma coisa ou outra? Vamos fazer tudo numa coisa só? Então a gente acabou unindo todos os pontos, fizemos uma SWOT rapidinho ali das ideias, né, do conceito, e aí pegamos os pontos fortes de cada uma delas, colocamos com algumas outras coisas, por exemplo, espaço para eventos. Precisa. Espaço para workshop, precisa. Espaço para gourmet, para fazer uma gravação de culinária, que isso eu vivenciei lá em São Paulo, nas lojas, que a gente sempre dizia para as lojas colocar uma cozinha gourmet funcional dentro da loja, para conseguir. Então a gente acabou, por isso que não tinha como vocês entenderem realmente o que era, porque a gente estava ainda em construção. E tenho certeza que as conversas com vocês também nos nortearam e nos levaram a fazer algumas mudanças até nós abrirmos a casa propriamente dito.
Então, nesse ponto, sou muito grato. E outra coisa que vocês trazem é a questão da conexão de várias empresas, de poder se relacionar, né? De poder ter várias empresas com nome em Bento Gonçalves, outras fábricas que não estão em Bento, mas que estavam vindo para cá, como a Farrapos também estava vindo. E aí, nisso, a gente sempre pensou, vamos trazer parceiros. Mas, cara, não parceria. Não, parceria eu tinha quando eu tinha namorada, quando era um amigo lá de infância. Não, agora é relacionamento, o negócio é mais sério. Como é que nomenclatura a gente pode dar? Então a gente trouxe a nomenclatura de multiplicador. O que esse conceito de multiplicador, o que essa palavra remete para vocês? E agora eu vou começar aqui pela Linara, para não começar aqui pelo William. Acho que é o nome mais adequado realmente, né, porque é multiplicar desde negócios mesmo, né, a possibilidade do crescimento de negócios. Eu vou alavancar o cliente que eu conheci através do William, eu vou receber, né, essa conexão e esse relacionamento através do parceiro da casa, conhecendo as pessoas, indicando e confiando no trabalho também do outro, né, então eu sei que se eu precisar, para cada segmento de uma obra ou ligado à arquitetura, eu vou ter uma indicação para fazer. Então acho que é uma mão lavando a outra ali, né, uma, uma certeza de um trabalho bem feito. Então acho que até a própria indicação dos nomes fez com que a gente se firmasse ainda mais, sabe, como parceiro, porque realmente a gente enxerga que são empresas com a mesma visão, o mesmo norte que a gente também tem. Então a multiplicação mesmo de negócios, de pessoas, de conexão entre nós, né, de todas as formas. Acho que foi muito bem escolhida a palavra. Muito bem. Fran? Bom, só complementando, acho que a Aline falou tudo, mas eu vejo como também a união entre várias empresas em se ajudarem, sentir que você tem também um apoio. Muitas vezes no meio empresarial, geralmente a gente se sente um pouco sozinho, solitário do trabalho, né, se mergulha na correria do dia a dia, pelo menos para mim às vezes tem um sentimento assim de total, né, meu mundo solitário, mas claro, tenho convívio, tenho relacionamento com os clientes, mas é essa troca diferente, né, de realmente sentir uma parceria, um apoio e também que a gente pode juntos construir, um apoiar o projeto do outro também, né, então acho que complementando só o que a Linara falou, porque acho que ela já resumiu bem, assim, mas se eu pudesse complementar com mais uma palavra, eu vejo também que essa questão da união, assim, de ter esse respeito e colaboração mútuo. Bom. O William tá reflexivo. Não, eu tava pensando sobre o sentimento. O sentimento que me traz essa palavra, não a palavra, enfim, multiplicadores, mas O conceito. essa união que a gente, que foi criada através da casa, ele traz aquela sensação para mim de família, irmandade, sabe? Eu tenho com quem contar, eu tenho com quem dividir, né? Enfim, desafios ou buscas. E é esse sentimento que fica. Obviamente a gente tem negócios, os negócios precisam acontecer, a gente precisa vender, precisa entregar e tudo mais. Eu acredito que além disso a gente consegue, além de bater meta, a gente tá falando sobre bater meta recém, né? Finalzinho do mês. Precisamos. Mas fazer isso com multiplicadores, com parceiros, com uma família, com uma irmandade. Eu acredito que é muito mais gostoso trabalhar dessa forma. É isso que eu sinto. Mais gostoso, mais prazeroso, até mesmo mais fácil, né? Porque imagina, se tu somar forças é uma coisa, agora se tu multiplicar isso, somar 5 mais 5 é 10. Se eu fizer 5 vezes 5, tenho 25 rapidamente. Então a nossa ideia era justamente essa, tudo isso que vocês trouxeram. Entender que a gente tem sim que entregar mais, né? Para o cliente que vai vir aqui, para o especificador, que vai para nós mesmos como multiplicadores, porque embora tenhamos as 3 empresas ali da governança que locaram a casa, que começaram a puxar esse barco, digamos assim, e trazer mais loucos junto conosco, a gente se coloca junto com vocês aí, essa é a verdade, é uma horizontal de todo mundo junto, né? Então aquelas experiências, as conversas que a gente tem com vocês,
fico pensando, muitas vezes eu saio das reuniões, vou lá na Linara, converso, ela mostra alguma coisa, fala de algum cliente, tipo, cara, será que eu lá no jornal não tem alguma coisa diferente que eu posso fazer utilizando aquele exemplo, né? Fazer com vários collabs, tem vários collabs que estão sendo formados aqui pela casa, né? Parcerias entre as empresas aí, clientes já estão se conectando e comprando de vários fornecedores, comprou com um, já olha, tá, mas espera aí, a casa é casa e construção, propriamente dito, né? Mas quando tem um cliente, compra isso que tal, o que mais tem lá? Tô precisando de tal item, tem também, né? Então depois a gente vai entrar um pouquinho mais no mérito dos parceiros, e é justamente por isso que a gente tem esse episódio, que é para mostrar quem são, e por falar em quem são, já vou abrir para vocês aqui, começar ali pela Fran, para Fran falar da Get, quem é a Get, a história que a Get traz, enfim, traz para nós aí, Fran, quem é a empresa, com que tu trabalha, como tu trabalha, abrangência, toda essa questão. Certo. Então, nós temos um escritório aqui em Bento. A Get é uma agência, mas atendemos também outras cidades, outras regiões. Trabalhamos, vamos dizer que de uma forma mais macro, assim, com 3 vieses, assim. Tem a parte do marketing, que envolve toda a parte estratégica e planejamento de apoio para as empresas. Nós temos a área da comunicação, que aí vai envolver entender canais de comunicação, a atuação de como tem que se posicionar para cada público, o tom de voz, construir toda a identidade visual das marcas, né? É a parte, digamos, do glamour, onde realmente o cliente é o momento mais esperado para ele, né? E depois a gente também tem uma outra frente, que é a performance, que é de gerar resultado para os nossos clientes, assim. Falando um pouquinho da minha trajetória, assim, para poder entender o contexto, eu trabalhei antes da Get na indústria moveleira, no setor de marketing, e Aqui em Bento. aqui em Bento. Então a Get, ela já tem mais de 10 anos no mercado, né? Perfeito. Eu comecei... 2012 ela iniciou, né? Isso aí. Eu já tenho uns 8 anos que eu estou na Get, comecei como colaboradora, atuando com planejamento, atendimento, mas o ponto chave, assim, é que eu não me imaginava trabalhando nesse lado, assim, como prestador de serviço. Eu vivia muito outro lado da indústria, mas quando eu recebi o convite, eu aceitei pensando que se eu mudasse de lado, seria para eu poder fazer tudo diferente, o que eu já lidava muito com agências. Eu já sentia todas as dificuldades que se tinha, né? Eu como cliente na época. Então, eu sempre levei isso muito para mim, assim, até hoje, e na construção do time da Get, em transmitir e multiplicar isso internamente na Get, de priorizar muito a excelência, o relacionamento próximo com o nosso cliente, da empatia com o nosso cliente, de entender muito a questão da agilidade que o nosso serviço, o nosso mercado também precisa ter, um olhar muito grande também para a criação e inovação, que isso eu vejo que as agências, elas têm mais de prática, que é um ponto crucial, assim, que a gente não pode deixar fora, mas acho que tem outros fatores também, que é ter um relacionamento super próximo com o nosso cliente, de fazer com que o nosso time interno tenha esse contato direto também, não por uma única pessoa, mas que todo o time, redator, designer, social media, marketing, performance, todos tenham contato com o cliente para entender ele, entender os seus valores, entender as pessoas que fazem parte dessa empresa, porque isso também dita muito a evolução do trabalho. Então, por que eu, né, retomei um pouquinho assim o passado para mostrar que esses são os valores, assim, no que eu acredito, e a gente atua muito com essa parte de performance também, porque eu queria muito ver isso antigamente
quando eu não tinha esse suporte de agência, quando eu era cliente. Então, nessa virada de chave, assim, eu desde o início me propus a trazer resultados, né, que fossem concretos. Então, esse é o nosso principal lema, assim. Claro que cada projeto, cada cliente vai ter o seu desafio, vai ter uma necessidade, um interesse diferente também de objetivo, né, de expansão de marca, lembrança, vendas, captações de leads, negociações, enfim. Então acho que é isso, assim, hoje eu que assumo a Get, eu sou diretora de operação e junto com o Lucas, que é meu sócio, diretor financeiro, e de uma maneira geral, assim, a gente trabalha com segmentos, assim, os principais, vitivinícola aqui da região, moveleiro também, indústrias, assim, de moda, então tem moda íntima, moda fitness também, e também serviços, né, entre outros, assim. Então a gente tem uma variedade grande, assim, de expertise, de ramos aí ao longo desses anos. Deixa eu te perguntar aqui, como foi a tua entrada na Get, né? Porque tu não foi a fundadora dela, né? Tu trabalhava na agência e aí a agência ia ser vendida ou algo nesse sentido, pelo que eu Sim, lembro eu um pouco da comprei. história. E aí tu foi lá e disse, não, se é pra vender que seja pra mim. Como é que foi isso aí? Eu não me lembro exatamente há quantos anos que eu já estava na Get com atendimento e planejamento, mas eu recebi um convite dos antigos sócios para tocar a Get, né? Para, na verdade, reposicionar a Get no mercado. Ela começou lá em 2012, quando ainda o digital era mato, digamos assim. Era uma outra estratégia de diferente. entrega, de serviço. Tinha pouca informação também na época. E a partir disso eles entenderam também que precisava a estratégia digital, o escopo, as entregas de serviço, elas precisavam ser repensadas, né? A evolução também digital muda muito. E eles me convidaram para assumir a sociedade, uma parte da sociedade da Get. Nesse meio tempo eles também avaliaram, abriram um outro negócio. E entendemos que cada empresa tinha, né, Independente. caminhos, assim, interesses também diferentes. E eu comprei a parte deles, eu junto com o meu sócio atual, que é o Lucas. O Lucas também já trabalhava lá ou não? Não, o Lucas, ele é o diretor financeiro, ele é empreendedor, ele tem um outro Tu que negócio fez o convite dele. pra eles. Lucas, tem um negócio, acho que é bom aqui. Ele que se ofereceu, mas Ah. foi um Botou é que ele é meu parceiro, né, também, então parceiro nos negócios e no relacionamento, então juntou ali o útil ao Olha, é o agradável. seguinte, o amor segue se tu entrar junto. Foi mais ou menos isso? Não, pior que não, até tinha uma resistência na época de aceitar, assim, a proposta dele, acho que mais por orgulho, sabe, tipo, mas depois eu disse, não, ok, vamos lá. E como é pra ti, assim, a questão de trabalhar com ele junto, com o relacionamento? Graças a Deus a gente não trabalha Não fica junto no mesmo espaço. Não, brincadeira, amor, mas... Não se preocupe, isso aqui não vai pro ar, a gente tá aqui... Não, mas é que ele tem um outro negócio, então nós temos momentos, né? Eu que trabalho full time na Get, e a gente tem daí momentos de trocas e reuniões ali que a gente colabora, mas não é tempo integral, assim, né? Então... Fica sossegada, ele é financeiro, né? Sim, É só tá positivo, ele tá ele feliz, tá tranquilo. ele só vem me procurar quando tem alguma coisa ali, né? Financeiramente Bom, balançando. esse aqui passou, tá senão, no amarelinho indo pro vermelho, opa! Isso, senão ele não aparece. Muito bem, sei bem como é, trabalho junto, trabalhamos juntos Vocês ali. trabalham todo dia, full né? time ali. E agora, não contente, trouxemos a Júlia, que tá aqui no Movemaker. Tá, Se a gente tá chegar junto. nessa evolução, eu vou pedir uns conselhos, trabalhar o dia Pede todo. pra Júlia, ela vai... Muito bem. O caos. William, fala aí pra nós. Aqui, Eu não cara... dava, achei que tu ia passar pra Não, vamos ir pulando aqui, ó. Senão fica duas mulheres falando ao mesmo tempo. Cara, aqui tá assim, ó, 2019. Cara, Certo. tu já faz fotografia há muito mais tempo que isso. Ou não? Como é que foi essa história? Como é que é essa história tua? A fotografia ela começa antes de 2019, Tá. eu com uma GoProzinha pendurada,
no meio do mato, bem fora da casinha, né? Conheci os guri do Gasper lá na Tu, época, tu tudo, né? conheceu também esses caras? Gostava de esportes de aventura. Eu ainda gosto. Não sei se Não é gosto mais, praticante. mas enfim, Só não pratica. tenho muito medo aí. Eu gosto de ver os outros fazendo. Tenho muito mais medo do que eu tinha, né? Conversamos com E- isso depois, sobre isso. Então eu dei uma... Mas gostava muito de esportes de aventura, comprei uma GoProzinha e ia pro meio do mato fazer bagunça. E isso gravava, fotografava os ambientes, pula de bungee jump, usa GoPro, faz Trilha, rapel, trilha, rafting. rapel, enfim. E gostava muito desse conteúdo. Comecei a publicar esse material no meu Insta pessoal e foi legal o feedback porque começou a crescer esse meu... nunca foi meu intuito, mas enfim, era colocar material ali do que eu gostava, né? Então todo final de semana era alguma aventura. E aí eu comecei a perceber que eu criei uma habilidade para fotografia. Isso 2 anos antes de 2019. Tá. Né? Fiz uma consultoria financeira com o Magrão lá. Com o Lucas. Né? O Magrão de Caxias, ele disse, cara, legal e tal. Ele falou assim, tu não tem uma segunda fonte de renda? Na época eu era representante comercial. De que setor? Alimentício. Farmácias e mercados. Fiquei 7 anos na empresa, né, atuando. E ele disse, tu não tem uma segunda fonte de renda? Eu disse, não tenho, cara, não tem nem como, eu disse pra ele. A minha agenda de trabalho de segunda a sexta era muito pegada, metas altíssimas, né? Vendia $500 000 mês, né? Então, cara, é muita coisa, né? Para um vendedor, a gente tinha 12 grandes marcas, né? E cada marca tinha suas submarcas, enfim, tinha uma rotina muito louca e muito estressante. Por isso no final de semana Desopilar um pouco. Eu disse, não tenho. Eu disse, não tem nem como. Ele falou, não, mas tem que ser algo que tu goste de fazer. Quando ele falou, eu disse, cara, fotografia. Gosto de ir pro mato. Aventura, Na hora ele falou fotografar. isso, tá. Comprei uma câmera. Fiquei 2 anos. Tu lembra da tua primeira câmera? Sim. Canon T6. Tinha até esses tempos atrás aí, depois eu vendi. Comprei a câmera e comecei a estudar. Então, assim, ela veio de uma forma muito amadora na minha vida, mas quando eu comprei, eu disse, não, vou estudar e vou levar isso a sério. Porque pode se tornar um negócio no futuro. Tu sabe que tu tinha razão. E aí eu comecei, estudei 2 anos, né? Mas em 2019 foi a decisão de viver de fotografia. Largou a representação. Final de 2019. Aí tivemos aí um grande percalço pelo caminho, né? Que foi março de 2020. Isso aí. A pandemia, mas enfim, não vou entrar nesse Fotografar mérito agora. quem? Todo mundo dentro de casa. Quem? Mas foi do jeito que foi, né? O mercado daquele jeito, digamos, no pior momento possível, Sim. acho que foi. Que eu vivi foi o pior momento possível de mercado, né? Naquele momento foi. Só que é muito louco porque eu cresci aí nesse momento com a internet. E eu nunca fui um cara extremamente comunicativo. Na verdade, não era nada comunicativo até meus 20. Eu era muito, muito tímido, sabe? Muito paradão. E aí, eu usei da ferramenta do Instagram para poder começar a me divulgar, porque ninguém me conhecia como fotógrafo. Fiquei como representante 7 anos, né? Tá, e agora esse doido aí, né, tá fotografando? Do nada virou fotógrafo. Do nada, porque eu fotografava 2 anos antes, mas era muito aleatório, muito, sabe, não levava de uma forma profissional, só que muito, não tinha Sim. como, né, era só final de semana e era lá. Enfim, e aí passou pandemia e tal, cresci bastante na internet, através de vídeos, aparecia muito, falava, postava, trazia um pouquinho do conceito da fotografia, do que eu pensava, que pra mim a fotografia nunca foi e não é aquela coisa tipo, olha pra foto, sorri, sabe? Nunca acreditei nessa fotografia, nunca gostei desse tipo de fotografia. Então comecei a trazer essa minha visão sobre a fotografia pra internet e ele andou. Não sei mais o que eu falei. E isso já era. Passou 2020 ali, 21. Daí tu tá específico, tu é retrato, é paisagem, é produto, o que tu mais gosta de fazer, o que mais te dá prazer em fazer? Então a gente tem
A marca William Camargo, que eu uso minha marca pessoal, né? Uhum. Ela tem duas frentes bem fortes, que é a área de eventos sociais, casamento, formatura e 15 anos. Digamos que hoje é 60% do negócio, né? E é só aqui em Bento Região ou tu... Não, onde chamar a gente vai. Claro, agora esse ano eu vou expandir um pouquinho mais. Até então eu tinha uma ideia, um planejamento muito forte de criar uma base aqui. Eu acredito nisso, né? Uhum. A gente abre uma empresa e cria uma base muito forte aqui para depois expandir. Então esse ano a gente vai expandir mais para fora ainda mais, né? Já fizemos trabalhos fora, outros estados e tudo mais. Então esse é o braço hoje principal da marca William Camargo. Temos também a parte de posicionamento de imagem e retratos, que é 40% do negócio hoje. É bem forte também. Forte. Mas eu divulgo pouco isso. Acabo divulgando pouco esse material, até para não bagunçar muito a cabeça do cliente. Mas peraí, o que ele faz? Né? Porque temos um terceiro braço, que é a parte de toda fotografia e vídeo corporativo para atender empresas, né? Material para reels, vídeos institucionais, fotos corporativas que a gente faz também, mas aí eu tenho uma equipe que está junto comigo nessa, né? Entendi. E a internet é muito louca porque tu não pode ser, não é que tu não pode. Tu tem que ter muito cuidado pelo posicionamento que tu se coloca para não ser o faz tudo, tá? Mas então ele faz foto do produto, casamento, aniversário, vídeo institucional. Não, a marca William trabalha muito forte em casamento e retrato, posicionamento de imagem. E aí eu tenho uma equipe que... E aonde que o teu coração bate mais forte? Pra qual tipo de fotografia? Cara, sabe, É difícil? sabe que é difícil responder essa pergunta. Porque nos dois trabalhos, os dois nichos de trabalho, tanto casamento como posicionamento de imagem, eu tenho dois mundos um pouquinho diferentes. Um é história, Uhum. né? E aí eu sou um pedaço daquela história dentro do casamento, Importantíssimo, 15 né? anos de formatura, né? Aquilo fica. E no posicionamento de imagem, não é a história desse momento, mas é a história de quem? O meu cliente, a história da história que ele já viveu, que traz quem ele é e aonde ele quer chegar. Não sei se ficou um pouco confuso Não. essa minha explicação. Casamento é a história do agora, é o hoje. Obviamente que a pessoa ela não nasceu aqui, né? Ela carrega, mas o meu papel é mostrar isso. Quando eu vou para um retrato, para um posicionamento de imagem, é a história de quem ela é Uhum. e como ela chegou até aqui. E principalmente Conseguir resgatar isso e fazer com que a Isso. pessoa transmita isso na fotografia. na fotografia. E principalmente é mostrar uma imagem para ela, nesse retrato, de algo que ela é aquilo, mas por algum motivo ela não tinha se visto ainda daquela forma. Esse para mim é o retrato. Então é difícil eu decidir. Não tenho essa resposta. E nem precisa ter, né? Porque tu já tem ela, bem mais completa do que uma única. Então eu me divido nesses dois caminhos aí. Tá, e se eu fosse dizer assim, ó, que inspirativa, o que te inspira a criar essas narrativas, a conseguir extrair da pessoa, tanto no retrato quanto lá no casamento, Tá. né, pra te conseguir fazer a melhor foto. Cara, são as histórias das pessoas. Se importar, ouvir mesmo, é isso aí. Fazer ela começar a lembrar de sentimento que... São as histórias. Porque senão fica algo muito frio. Frio. É o que eu falei, olha pra cá, sorri. Bota a mão aqui, Até existe bota a Sim. mão aqui, só que essa bota a mão aqui tem que ser uma coisa bem... tem que ser contextualizado, né? Não pode ser o principal. Né? Tanto que assim, hoje a gente não consegue, eu sempre falo, né? Eu fiz muito evento, fiz muito evento ano retrasado. E aí as pessoas pedindo, né? Então eu fazia vários eventos e várias pessoas participavam dos eventos diferentes e me conheciam. A gente criou uma amizade ali. Eu dizia, William, ainda bem que tá tu aqui, vou pedir uma foto pra ti, faz uma foto bonita minha aqui. E eu comecei a reparar que pra mim era difícil isso. Sabe, faz uma foto bonita aqui. No meio de um evento, de um tumulto, de uma correria, de uma ansiedade, de uma tensão, eu consegui extrair
uma foto realmente da pessoa. E aí que eu comecei a entrar um pouco mais profundo nessa parte do retrato. Porque eu não consigo, cara, em 10 minutos conhecer uma pessoa e fazer uma foto que eu diga, cara, essa foto ficou foda. Tem que saber a história, quem é a pessoa por trás daquela imagem, pra te conseguir puxar a Por isso que imagem hoje no verdadeira. processo que a gente faz de retratos e posicionamento de imagem, o que é posicionamento de imagem? É um projeto bem complexo, eu diria assim, e trabalhoso, para entender todos esses conceitos, entra muito marketing aí. Sim. Mas vamos falar sobre retrato. Não tem como eu retratar sem conhecer. Sem saber onde a pessoa quer chegar, quem ela foi. E quanto tempo tu leva com esse briefing com a pessoa? Claro que depende muito de pessoa pra pessoa, mas em uma média aí. Tô pensando que a pessoa que tá te escutando, eu já quero fotografar, quero que ele descubra a minha história. Vamos falar sobre retrato, nem vamos entrar sobre méritos do projeto de posicionamento de imagem. Eu marco sempre reunião de mais ou menos uns 40 minutos e a gente conversa 2 horas, tá? Geralmente esse é o natural, né? E aí depois a gente marca a sessão de fotos. Tá bem. Tu falou ali que tu fez bastante eventos o ano passado. Tu tem um número retrasado. O ano passado a gente entregou 200 trabalhos no ano, né? É um trabalho a cada um dia e meio. Tá. Né? No ano retrasado, em eventos, acho que foi entregue uns 150. Retrasado. Tá. Eu tô tentando lembrar aqui, porque já passou aqui conosco, se eu não me engano, foi o episódio 3, com o Barista e o Nature. Sim. E o Rafa, teve um ano que ele fez, o Rafael Jacobi, mais de 250 eventos. É loucura, né? É loucura, mas nós já disse pra ele, essa meta vai ser ultrapassada aqui na casa. Então já te prepara, que a tua meta tá mais fácil ainda. Bora lá. Como tu é o fotógrafo oficial da casa Bora e tá lá. aqui dentro, a nossa meta é conseguir ultrapassar a meta do Rafa em eventos durante um ano. Cara, pensa, 250 é cada... Eu vou pegar esse número certinho e vou te mostrar. 2 dias. Era um evento. Era muita coisa. É apavorante, a gente nem sabe como consegue, né? Claro, não somos sozinhos, né? Tem equipe, tem pessoas, tem, né? E falando de gastronomia ainda, que tem todo um... É quase que ter 2, 3 equipes, enquanto um tá lavando e o outro já tá servindo naquele mesmo prato. Que loucura, né? E o evento é muito legal, essa conexão, essa coisa das pessoas, tu conhecer gente, cara. Tem muita gente boa, cara. Tem muita gente legal. Cara, é sensacional. E essa parte da casa vai propiciar isso, né? De fazer eventos diferentes, assim como cada um de vocês aqui pode fazer um evento diferente. A Farrapos pode vir fazer um evento focado em algo, com algum fornecedor, tem muita exclusividade dentro da loja, né, Leonardo? A Get pode pegar os clientes dela lá, trazer para casa, fazer um com os clientes, fazer com um cliente específico, o William pode fazer também aqui. Então são muito... Imagina isso multiplicando aí pelos 35 multiplicadores que tem hoje na casa. Vai faltar dia no mês. E essa troca de cliente com cliente, network, muito bom. Né? Que nem a Linara falou que já conectou com outros clientes de clientes e tudo mais, né? Sensacional. E por falar em Linara, ela tá aqui do meu lado direito e tá louca pra falar a história da Farrapos, contar lá desde o seu Balbinotti. Uma longa história. Uma longa história, temos tempo. É uma longa história, é. Então a Farrapos, ela tem 31 anos, né? Vai completar 32 esse ano. Ela começou como uma ferragem, né? Material de construção sempre teve na veia, pelo menos na minha, porque o meu pai tinha teve uma história aí em várias empresas aqui, quando ainda morava aqui em Bento, e ele teve uma oportunidade de começar a representar uma loja de materiais de construção. Então, desde lá, material bruto, ferragem, ferramenta, hidráulica, elétrica, a parte bruta mesmo da obra, né? Ele saía com um carro, ia para o interior e mostrava aí para o pessoal, batia na porta, né, do cliente, mostrando o material e pedindo o que precisava, e muito no interior se fortaleceu porque o pessoal não tinha muito tempo mesmo de correr atrás disso, né? Queria fazer a casa, mas tinha os seus afazeres aí em relação à agricultura mesmo, né? O momento que eles estavam passando. Então ele fortaleceu muito esse vínculo com o pessoal do interior. Ele ficou bastante tempo em uma empresa, então, fazendo essa parte, e ele entendeu que
ele precisava abrir um ponto físico para que as pessoas pudessem ir até lá, escolher algum material, né, ver lá a louça, a cor do revestimento. Na época era o azulejo, né. A gente brinca que era bem fácil na época para ele, porque ele botava 3 pedrinhas de 15 por 15 no porta-mala e ia vender, né. Hoje não tem mais como fazer isso. E foi assim que, na verdade, a gente começou a Farrapos, né, ele abriu um ponto físico, pela proximidade com o interior, ele ficou então fixo em Farroupilha. E vocês continuavam morando em Bento? Em Bento, eu nasci em Bento, e o pai é natural de Monte Belo, a minha mãe é aqui da Leopoldina, aqui do Vale, então a gente é daqui, né, eu e os meus irmãos nascemos aqui em Bento, e o que aconteceu? Ele abriu o ponto físico, então, em Farroupilha, e ele ia todo dia. Ia para lá e, enfim, na época era uma loja, como se fosse uma representação comercial de uma loja, uma grande loja que teve aqui na cidade, na época, né. Não existe mais, mas ela foi referência, e hoje tem aí muitas lojas, muitos lojistas, que aprenderam e se criaram lá Trabalharam lá. dentro. Muitas lojas, assim, começaram através dela. E foi aí que eu comecei a trabalhar com ele, né, tinha lá meus Que idade? 13, 14 anos. Escutou, Julia? É. Tinha lá meus 13, 14 anos, então ele com medo que eu ficasse ociosa, né, imagina, vai estudar de manhã e de tarde ficar com a tarde livre, nem pensar, vem me ajudar, minha secretária. Então eu comecei ali, né, comecei a ajudar, Mas e que ano que com o vocês foram morar básico. em Farroupilha? Então, isso tudo é até pré-Farrapos, tá, porque aí Era no só momento construção. ele começou ali e tal, com esse ponto físico, até ele entrar na Farrapos foi em 98, ele entrou como sócio da Farrapos, ela eu já tinha 18. existia. Isso aí. 98, ele entrou então na sociedade ali da Farrapos e aí a gente iniciou, eu fui junto, né, eu estava junto. Já porque aí trouxe até minha secretária junto. eu entro, mas a secretária vem também. Porque aí eu comecei a me acostumar a ter aquele trabalho ali, né, e não que tivesse uma renda vantajosa, mas era o trabalho mesmo, né. E eu gostava de fazer aquilo. Então ajudar ele a fazer compras, ajudar o administrativo, o financeiro, era o que precisasse, né. Aí eu tinha, iniciamos ali com essa proposta de material bruto e ferragem mesmo, né, uma loja No mesmo local que pequena. tá hoje? Não, ela era, na mesma rua inclusive, mas era Mas um mais prédio pra dentro do bairro. alugado. Era um prédio alugado, ali uma sala pequena, um depósito pequeno. Em 2 anos ou 3 que o pai estava lá, a gente já conseguiu comprar um terreno grande, ali a área que a gente tem Tá hoje, que é 5.000 metros, Vocês já né. passaram por lá? Farroupilha? Dá pra ver Sim. da Ali foto. é Bem bem enorme. próxima ao à RS ali, então ela é bem localizada, né, E bem é próximo da vista ali. entrada, e quanto é da entrada em Da Santa Farroupilha? Rita ali da avenida, né, É bem pertinho. pertinho na Eu lembro no a primeira vez sinaleiro que nós ali. passamos, ainda É enorme. a Linara estava vindo, Farrapos, tal, nós indo e voltando de Caxias, acho que foi voltando de Caxias, aí a Silvia: tem um parceiro que é daqui, a gente vai conhecer, vai lá na casa. A Farrapos, é por aqui. Aí ela: "Nossa, que grande!" É aqui. Passou do ladinho, é. O Dyer ajudou aí a visualização, porque fizeram a rótula, criaram a rótula com o Ouvi sinaleira e dizer que tal. foi o seu Bob Notti que foi lá dizer: Sim. tem que ser assim. Foi ele. Foi ele, fez questão. E, enfim, aí a gente fazem 18 anos que a gente tá no prédio novo, então foi construído aí uma área bem grande, são 800 metros de loja, né, então um showroom bem grande, onde a gente consegue expor, muito melhor, né, as linhas tanto de ferragem, a nossa veia é essa, né, começou ali, Construção. então a gente gosta muito do início da obra mesmo, de poder, ser competitivo ali, ter toda aquela parte de agilidade, né, o básico da obra, que exige muito isso.
mas a gente expandiu muito para o acabamento, né, e essa é a minha paixão, assim, é onde eu me encontro melhor, eu gosto muito desse ponto, porque é aí que as pessoas, enxergam, né, o sonho materializado mesmo, né, então, vou lá escolher meu porcelanato, vou escolher a louça combinando, a arquiteta dando a sua opinião, visualizando, né, aquilo acontecendo. Então, a gente expandiu muito essa parte de acabamento ao longo dos anos, e na loja, então, no showroom novo, a gente conseguiu expor muito E melhor. tu lembra quando foi que ano foi? Ou como foi essa, não vou dizer transição, porque vocês continuam com a parte da construção, Sim. né? Uhum. Tanto que nós estávamos numa reunião semana passada aqui na casa e alguém perguntou: tá, mas onde que tem o material da Farrapos? O que eles colocaram? Eu digo, cara, onde tu enxergar construção, obra, concreto, tijolo, pedra, teto, tá ali o material da Farrapos na Isso. construção. Então, e é isso que tu traz. Uhum. É a parte feia da obra, né? É aquilo que Uhum. não vai aparecer, porque depois vai aparecer uma pintura, um acabamento, um revestimento. Tu quer ver um revestimento que a Farrapos trabalha? Vamos lá no Colab, que nem mostramos. Uhum. Vamos lá na parte externa para ver uma Asper instalada lá. O carpete Um carpete aqui ó. dentro da sala, que já ajudou até mesmo na acústica. Esse carpete aqui, eu e o Ali aqui, ó, de ponta a ponta. Ela disse, não vou te passar o contato aí do instalador. Eu, tá bem, passei. Foram vocês? Não, tudo certinho, olha ali, Vou ó. passar o teu contato Tá, aí é a caro, partir. o passe é caro. Então, e quando foi essa mudança, ou não sei se tu vai ter, porque acredito até que tenha sido meio que ao natural, né? Sim, foi ao natural. Mas tu tem alguma que tu Mas lembra foi na mudança do prédio. A mudança do prédio fez, assim, ó, a mudança de chave, porque foi ali que a gente conseguiu preparar ela para receber o arquiteto, né, porque antes eu não tinha um showroom adequado, eu não tinha, enfim, um preparo, né, para isso, mas aí a gente conseguiu expandir vendedores, conseguiu treinar melhor. Diferente de vocês aqui da mesa, eu vendo produto, né, mas o produto a gente sempre enxerga como a experiência que eu posso entregar atrás desse produto. Não é vender o porcelanato e tchau pra ti, né, pelo contrário, é toda a preocupação que vem em orientar o meu vendedor estar bem treinado, pra te dar a melhor, solução, é a solução, né, orientação bem pensada, não pode fugir daquilo que foi pensado pelo arquiteto, pelo profissional que está por trás disso, designer, enfim, o gosto do cliente, mas eu tenho que vender o produto certo, Claro. né? Então, esse momento de orientação e o pós-venda, né? Então, que a experiência realmente possa ser positiva para o cliente. Porque a obra, ela é estressante, né? A gente está aqui vivendo diariamente, estoura um cano, a gente tava brincando aqui, né? Estoura um cano, saiu fora daquilo que a gente imaginava, atrasou Puxa por uma causa do parede, tira a tempo. parede, Isso aí. recoloca a parede. Então ela é estressante por si só. Se eu vou causar mais um problema, né, como empresa e entregando material, aí eu vou deixar a desejar, né? Então a gente procura ter todo esse preparo e deixar o cliente muito à vontade, se preocupando sempre com a satisfação dele. E lá na loja de Farroupilha, né? Vocês têm exclusividade com alguns parceiros, porque aqui na de Bento, que a gente já vai entrar no dia de hoje, a loja é em Bento, lá também tu tem exclusividades, como é que funciona essa parte? A loja Farroupilha, ela é multimarca, tá? Então ela é uma loja em que eu consigo entregar uma variedade muito maior de produto. Desde de produtos mais básicos, né? Marcas mais simples de se encontrar, que atendem até, às vezes, algo mais comercial, enfim, e até uma linha exclusiva, né, dentro das marcas. Então, e inclusive não só em revestimento, mas louça, metal, enfim, todos os meios, né, que a gente atende. E Bento, então, veio na sequência, né, é um sonho antigo nosso, justamente por nós sermos naturais daqui, então... Voltar às origens aí. Voltar às origens, Já mudou pra cá? De volta? Ainda não. Não? Como assim? Ainda não. Então, a gente foi gradativo, tu me perguntou, né? Quando a gente inaugurou a loja, então fazem 18 anos que eu moro em Farroupilha, aí foi indo.
a família. E o Diego, que é meu irmão, se mudou de Santa Catarina, foi parar em Farroupilha também. O Jonathan casou, foi parar em Farroupilha também. E a gente trouxe o pai agora. Então tá todo mundo por lá, E quem né? vai ser o Então primeiro faz a 5, vir pra 6 Bento pra anos. começar a puxar todo mundo? Agora a gente tá nessa. Vamos ver quem vai primeiro. Acho que vai ser o Jonathan, hein, Jonathan? Então, é isso, assim, Bento daí a gente já veio com uma proposta de exclusividade, de um material diferenciado para atender um público diferente, né? Então, a loja em Bento, ela é uma loja de acabamentos só, acabamentos, showroom de acabamentos, mas é claro que a gente consegue atender todo o restante através da matriz, né? Então, a gente vem com um histórico de atender a região, já vínhamos atendendo Bento, Garibaldi, Barbosa, toda a parte do Vale ali, Vale Real, Bom Princípio, São Sebastião do Caí, tem um histórico da região, né, Caxias mesmo, e aí a gente incrementa esses produtos, então, tô lá vendo o material de acabamento, mas eu preciso algo para complementar a obra, então a gente consegue colocar, até porque o material todo vem de Farroupilha, a base ficou Farroupilha, né, Sim. pela proposta do espaço lá. Até como exemplo, a casa mesmo. Nós conversávamos, sempre tinha que ter programação, né? Às vezes não. É. O cara gritava, preciso de tijolo, não sei o que, preciso do ferro. Tipo, cara, tu precisava falar isso aí ontem. Ou antes de ontem ali pra ter uma programação de entrega. Então agora vamos fazer outra parte da obra, a gente vai fazer o pedido e daqui a pouco a Farrapos, quando conseguir, eles já entregam aqui. Então essa questão da logística, né, que tu já tá falando da questão da abrangência ali, e da questão de exclusividade, que a loja, o foco da loja de Bento também tem vários ali. Então, como é exclusivo, tu pode soltar o verbo e falar o que tu tem de exclusividade, de produtos, o que vai encontrar aqui na casa, o que encontra ali eu digo ali na Farrapos, porque estamos na mesma rua. Dá o quê? 3 quadras, 4 de diferença. É isso. Então, a loja Bento, ela nasceu de um sonho nosso, de voltar para cá, mas a gente enxergava que o mercado precisava de um olho diferente, né, para arquitetura mesmo estar à vontade aí com produtos exclusivos, com uma gama que possibilitasse ter desde aquilo que a gente fala, né, como básico para a obra, mas de ter realmente um produto sofisticado, de ter uma parceria com as fábricas que pudessem oferecer preços competitivos. Então, nós trouxemos na parte de revestimento a Decor Tiles e a Iliane, o grupo no todo aí, o grupo Mohawk, né, que são 3 marcas, com todo o ganho de materiais que eles proporcionam nessa exclusividade. Então, a gente tem aí preços competitivos, né, preços de fábrica, todo um direcionamento também para as construtoras, podendo ser o apoio para a parte de engenharia, e possibilitando, então, esses preços chegarem, né, mais competitivos, chegarem, então, ao público, numa gama mais completa, né, de produtos. Na parte de metal e louça, então, a gente veio com várias marcas, né, para também complementar, até porque uma complementa a outra. Banheiras, carpetes, vinílicos, laminados, enfim. Aí a gente tem uma seleção de parceiros que já seguem com a gente lá há bastante tempo na loja matriz. Muito bem. O que acharam da história? Meu Deus. Agora que a gente já escutou a história de vocês, né, o que vocês enxergam que a casa pode fortalecer dentro do negócio de vocês, de cada um de vocês, né? Que expectativa, ou enfim, o que eu olho para casa e digo, a casa me fortalece nisso, fazendo determinadas ações, entendeu? Agora é uma questão até de ideias, de inspiração, de pensar o que a casa pode proporcionar para a empresa de vocês, em negócios, em relacionamento, em conexões. Pode começar. Não pode falar todo mundo junto. Pode falar, William. Tirar assim. 2 a 1. Na verdade, já está proporcionando, né? E eu acredito até pelas grandes marcas dos multiplicadores que fazem parte da casa, por esse motivo, valoriza ainda mais a nossa marca como empresa. Porque a gente não está se unindo com empresas que
estão começando hoje, ou, né, são empresas que têm história, né, 30 e poucos anos de farrapos. Falamos sobre a Get aqui já faz alguns anos também, décadas já, tu falou, né, não me lembro exatamente. 2012? Décadas, né? Isso é um baita, eu vejo como um ponto positivo para nossa marca. Não sei se era isso que a pergunta. Isso aí, né? que fortalece pra ti, no teu ponto de vista, pra Sim, William sim, Fotografia. que é algo que não é palpável isso. Uhum, exato. Não se tem como medir, mas talvez é tão valoroso quanto um negócio fechado, uma parceria, né? Além disso, negócios que já fechamos entre parceiros, estão fornecendo serviço Uhum. para as marcas que envolvem a casa, comprando também, né, produtos e serviços dos demais, se relacionando com, né, com pessoas, conhecendo novas pessoas que podem se tornar novos clientes. Cara, o grande ganho, assim, que eu vejo nesse momento é esse, tem vários, né? Mas aí vou deixar as meninas falarem. O que eu percebo também que valoriza muito a parceria, né, a colaboração entre nós, é a possibilidade da gente poder trazer materiais, explicados, né, na verdade, trazer empresas para cá falando sobre produto, trazer conteúdo para as pessoas que participam da casa. Então, a possibilidade de usar o espaço para trazer até uma novidade, escutando os parceiros, entendendo se realmente faz sentido eu trazer esse fornecedor para dentro da minha loja, né? E depois que eu tenho ele ali dentro, poder expandir esse conhecimento pro profissional, trocar ideia. Isso também vai gerar muita conexão, né? Então, acho que essa possibilidade de a gente ampliar, trazer esse conteúdo e dividir ele, né? Vai multiplicar negócios também. Com certeza. Até a própria, desculpa que eu Pode puxei falar. aqui. Não, até esse nosso próprio bate-papo aqui, quanto valor, né, que a gente trouxe aqui na comunicação dos seus negócios, a forma que a empresa atua, quais são os valores da empresa nessa mesa aqui. Só num bate-papo aqui. Né? Então, cara, super interessante esse bate-papo nosso aqui, né? Já foram feitos outros e terão mais, né? Poder conhecer também quem tá por trás dos negócios, né? Porque às vezes a gente conhece o trabalho, conhece assim a empresa, o serviço, os produtos, mas não tem tanto relacionamento, tanta conexão como agora, né? De conhecer um pouco a história, toda a trajetória, os desafios, as conquistas também. Então eu acho isso muito rico, assim, de conhecer realmente quem tá por trás, essa conexão, esse relacionamento. E falando para a Get também é uma grande possibilidade de ampliação de percepção de mercado, né, da Get, que também quero muito que ela expanda, que ela cresça, de estarmos conectados aqui também com várias empresas, vários segmentos, então trazendo esse potencial e olhando para a Get, assim, de fomentar também aqui, tem os nossos serviços, nossos materiais aqui, enfim, mas também de trazer nossos clientes, né, viver uma experiência diferente e poder também compartilhar. A gente atende segmentos diferentes que se conectam aí também com possibilidades de negócios de vocês, né, dos outros multiplicadores. Então, pensar nessa colaboração, né, e também do time da Get. Acho que eles estão ansiosos também para conhecer, de sair um pouquinho da nossa zona, assim, da rotina, do ambiente, de vir para cá, né? Acho que também a fomentação de inovação, do novo ambiente também desperta bastante a criatividade. Olha o que vocês trazem a questão da experiência, né? De conseguir mostrar e trabalhar com o produto de vocês para os fornecedores, para os outros parceiros, para outras empresas que estão aqui, para o cliente final, principalmente, né? Faz a questão, vem aqui também que eu puxei a questão do educacional, né? Que temos um espaço justamente para isso, para fazer o workshop, para não só falar da parte técnica de produto em si,
mas é educar o nosso público. Eu não falo o nosso público somente o especificador para conhecer a parte técnica, mas também a importância de decorar bem, a importância de pensar antes, de planejar um marketing bem, executar, né, ele próprio dito, uma fotografia bem elaborada, trazer essa história, essa essência da pessoa ou do evento dentro dessa fotografia. Então, de que forma que a gente pode trabalhar até um braço educacional dentro da casa? Tá? Aqui é um formato, né, uma gravação, pode ver ou ouvir, né, pelo Spotify ou pelo YouTube, mas a casa está aberta justamente para a gente nós sentarmos ali no Collab, colocar todo mundo ali e bater um papo. O jornal mesmo, a nossa ideia já estamos fazendo isso, que é o quê? A gente o jornal é edição mensal, né? Então o que a gente já faz agora é começar em vez de simplesmente iniciar a circulação dele, a gente vai pegar os fornecedores, convidar todos eles para vir para casa, para mostrar a pauta desse jornal que vai entrar em circulação, entregar em primeira mão para todos esses anunciantes, esses parceiros que estão na edição, e dali sim o pontapé para começar a distribuição dele na região. E, entregando a pauta, a gente já aproveita também para fazer uma questão de educação. A gente tem 4 segmentos ali: vida, casa, estilo e negócios. Então dá para fazer um por semana, inclusive bem focado para cada um dos segmentos. Então a gente consegue, dentro do casa, trabalhar toda essa parte de arquitetura, casa, construção. Tá? Dentro do vida, podemos trabalhar fotografia, o marketing engloba e entra em tudo isso. Então eu começo a pensar, escuto vocês e começo realmente a pensar o que eu posso fazer, já que estamos dentro da casa, que é disruptiva, que traz inovação, para mim acelerar ainda mais o meu negócio. Claro. Né? E, consequentemente, o negócio de vocês. Né? Então, se entramos aqui, começamos a ir para a reta final do nosso bate-papo, mas agora a ideia é o que? Toda essa trajetória que vocês contaram, o que isso fala de vocês? Então, o que essa história do William começou a fotografar lá com a GoPro, né, nas aventuras, depois foi para fotografia, largou a representação, começou 2019, né, William? É isso aí. A fotografia, o que isso hoje fala do William? Quem é o William hoje? O que isso retrata? Perfeito. Eu acredito que, cara, eu sempre gostei muito da busca. Eu sempre acreditei que o ser humano ele tá aqui para evoluir. É a minha crença, né? Além de várias outras coisas, né? Mas uma das minhas crenças é a gente tá aqui para evoluir como pessoa e profissional, consequentemente, que a gente anda junto, né? Então, o grande ganho, cara, é esse conhecimento, essa troca que eu tive ao longo desse tempo, das pessoas que eu me conectei com o meu trabalho, né? Eu carrego um pouquinho de cada um e aprendo um pouco de cada um. Até com aqueles que a gente não queria nem ter conhecido. Exato, acontece. Porque disso tu consegue Sempre tem um olhar pro lado aprendizado. positivo e aprender. Então, cara, eu sou apaixonado por poder, sabe, conhecer pessoas, conectar, fechar negócios, vender, entregar, porque isso me leva ao crescimento pessoal, né? E profissional. E é muito louco, porque a casa traz isso. Também, né? Além de vários fatores que a gente já falou antes. Ela traz isso, entender um pouquinho do Juliano, como ele funciona, o porquê ele funciona desse jeito e aprender consequentemente, né, com ele, né? Da Linara da mesma forma, da Frei, assim vai por diante. Acho que a gente aprende em cada conversa, né? Uhum. Entre nós, e acho que a gente tá sonhando o teu sonho junto contigo, né? Tu já percebeu? Eu tô notando. Já apareceu. Todo mundo comprou o teu sonho e tá Que assim sonhando seja. contigo É um e sonho quer tornar colaborativo. ele real. Eu acho que isso foi muito legal, né? Todo mundo comprou a ideia porque entendeu que realmente ele vai ser grandioso no montante ali, né? O crescimento que tá trazendo para as empresas e para nós como pessoas, né? Pela conexão que gera. De estar realmente cada dia vendo tomar forma mais feliz, né? Por estar e ansioso para estar tudo funcionando, Tudo tudo 100%. 100%. Muito bem. Uma coisa que é óbvia, que eu nem falei, mas assim, é o uso dos espaços, né?
que a casa tem só material de alta qualidade, alto padrão, o que cada marca tem de melhor, Isso aqui. colocou aqui na casa, cara, isso tu não encontra, né? Estava até falando, uma cliente minha por acaso estava falando com a Sil hoje, e ela falou assim, tá, tu me falou um projeto no passado, é esse? Eu digo, não era esse projeto, mas era uma ideia parecida, só que esse projeto casou com a ideia que eu tinha anteriormente, que aconteceu, eu te falei sobre Sim. isso, né? Uhum. Que era eu ter um espaço para poder trazer o cliente, tomar um café lá no barista, sentar no deck, visão da piscina, trazer uma experiência para o cliente, né? Que ele vai valorizar também É isso. uma vibe bem melhor pra fechar um negócio, né? Não, eu ia fechar, eu ia falar sobre isso. Pra bater aquela meta que a Linara tá... Aquela com que eu tô certeza. preocupada em sair daqui e bater. O cliente fica até meio sem jeito se não fechar contigo, né? Pô, o cara veio aqui, me deu café, conversou comigo, já era tardezinha, ele abriu uma espumante, me levou lá na adega, escolhi espumante, Não me tem como não serviu. fechar, né? Mas é que é um ambiente também que sai, né, daquele tradicional, aquela sala fechada com a mesa, então de proporcionar isso também, ele já, no teu caso, né, o cliente já se imaginar, já trazer a criatividade, a experiência, de já se imaginar também vivendo ali depois com a conclusão, né, do trabalho. Então, acho que é isso, assim, eu vejo também que vocês colocaram muito carinho também, né, todos, em cada entrega aqui, dá pra perceber isso, assim, e como tem uma energia também legal, uma energia positiva, assim, que move, né, tipo, que às vezes tu vai em alguns, assim, lugares e tal, que tu não sente isso, né, e aqui eu sinto muito de todos, assim, querendo puxar realmente e torcendo muito pra que inaugure logo. Imagina com os mais de 300 eventos só numa vibe boa durante o ano. Isso aí. E aproveitando o que a Fran falou, eu vejo muito isso, como eu vivo aqui, né? Vivo aqui, trabalho, né? Tô aqui com. Porque a gente trabalha mais do que fica em casa. E eu sinto muito essa energia que tu falou. Olha que bacana. Devido, e agora méritos também, à governança, tá? Porque vocês trazem isso, Sim. né? Juliano, Renan, a Sil, o Bergamo, eu nunca sei se é Bergamo, com R, né? O Bergamo traz essa coisa desse acolhimento. Não, eu tô contigo. Eu tenho essa sensação. Que é o Isso que aí. tu falasse, você falou sobre isso. E eu sinto isso vivendo aqui, né? Vem Faz de muito cima, né, forte. com certeza. Faz parte da cultura. Hoje até a gente tava conversando sobre isso e eu digo, a cultura é como ar, né? A gente não enxerga ela, mas ela tá aqui. Tu sente, né? Então, pra casa viver, como nós, preciso respirar a casa pra continuar vivendo, tendo essa vibe, essa conexão, fazendo evento, trabalho educacional, essa experiência pra quem tá visitando, a cultura tem que ser latente em cada um de nós. Né? O entusiasmo é todo dia, é que nem banho, tem que tomar todo dia. Né? Então, E a gente sente em cada multiplicador, né? A conexão, ela é de valores, ela é de cultura. Todos estão com o mesmo objetivo. Então, dá pra sentir realmente a energia igual, uma energia boa, porque todo mundo tá falando a mesma língua, né? Linara, pra ti, o que fica assim de maior aprendizado da tua jornada? Ou da jornada que tu passou com a Farrapos, que pega desde teu pai, né? É que a Farrapos é a minha vida, Aí sei, tá né? ali... No sangue, imagina, era uma menina aí começando. Eu realmente aprendi a gostar, né? Nem sair disso, né? Tenho formação que não botei em prática porque eu realmente amo o que eu faço, né? Me descobri no comercial, que nem o William aí, eu era muito encabulada, não era comunicativa. Então aprendi a Os três tímidos aí. isso Que aí, ano que tu os fez? três tímidos. Que ano que tu fez o Dale? O Dale faz tempo. Lembra o Tá ano? na hora de fazer uma reciclagem. Não, tá bem. Não é que conecta com isso, né? Eu acho que foi... Nossa, não tenho ideia. Uns 10 anos, com certeza. 8, 10 dessa anos. questão de... Eu não tinha filho, 10 anos, seguramente. porque
A gente vivencia isso dentro do Dale, que é justamente essa questão da comunicação, de se sentir bem, fazendo aquilo que a gente gosta, achar o que a gente gosta, porque muitas vezes é tanta coisa que a gente acaba fazendo. Não, tá aqui, tá simples. Eu gosto de fazer fotografia, de ir pro mato, me divertir, é uma vibe legal, fotografar pessoas, descobrir as histórias, ouvir, né, as pessoas, verdadeiramente ouvir elas. Como empreendedor, é muito difícil, o desafio diário é gigantesco. Né? São pessoas, a economia, tem muita coisa que envolve problemas que acontecem, né? Com certeza é bem complexo, mas eu sempre penso que o outro lado ele prevalece, né? Então, tu poder te conectar com pessoas, não ter uma rotina sempre igual, né? Tá sempre entrando em obras novas. Falo de obra, mas enfim, a conexão que tu tens aí é muito além, né? A gente é um pouco psicólogo, um pouco arquiteto, um pouco. Tu leva amizade aí. Fotógrafo, tu faz foto das obras também. Claro, às vezes eu tiro o lugar do Tem William que ser também. também. Marketing, né, também, a gente tá Faz o sempre aqui, marketing. ó, aprendendo. E essa conexão que a gente também cria com o cliente, né? Então tem cliente aí de uma vida. Eles estão na terceira casa e estão vindo aí, porque eles criaram uma amizade, eles entenderam os valores, né, que a gente tem de integridade, confiança, credibilidade que a gente tanto vende, como eu falei da experiência, né? Então, tu cria uma conexão muito além, né? Então, agora imagina tu, independente de fechar com o cliente naquele momento ou não, tu tirar ele lá da loja, trazer ele pra cá no final de tarde, largar ele lá perto da piscina, tomar um café, ou abrir uma espumante, um vinho, tomar ali, ou um whisky, pegar lá embaixo da Union, pega um whisky, senta ali com ele pra conversar. Imagina a conexão, o quão fortalecendo vai ser essa conexão, né? Só nesse momento. É uma venda não vendendo, a experiência por si só vai acabar Sim. ajudando muito mais nisso. E indo pro final realmente agora da nossa conversa, vou pedir pra vocês deixarem aqui uma dica. A Linara tá louca pra falar a dica dela, vou deixar ela por último. Não, mas ele pulou, eu não falei. Tu não falou do A Fran só aprendizado? complementou. Ah, tu só complementou do William. Tá, e a dica? Então Tudo depois bem, a dica, podemos vai deixar pensando. assim? Não, vai do aprendizado. Tem que me dar a dica. Vai lá. Qual que é Já- o principal aprendizado que é da casa, da tua história, na verdade, né, Fran? Então, eu acho que ao longo dessa trajetória, e enfim, sei também que eu tenho uma longa aí pela frente, mas olhando um pouco para o passado, assim, o que passou, que eu também não esperava, viver dentro de uma agência, mas como essa área me encantou, assim, que eu me apaixonei e hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Eu realmente amo muito o que eu faço, em todos os sentidos, assim. Eu acho que a primeira coisa é tu realmente gostar muito, amar o que você faz, porque tu vai conseguir se dedicar integralmente, assim, pra isso. Vão ter dificuldades, como eles falaram, mas tu vai pra frente, você vai dar um jeito, tu vai superar os obstáculos, são inúmeros, todos os dias desafios, mas é gratificante, assim. E também acho que tem uma questão de essa trajetória me fez olhar também bastante para os meus valores. Boa. Para os meus valores, uma reconexão comigo também, com o que era importante para mim, para minha base, que talvez no passado eu tenha me distanciado um pouco, mas resgatei. E o quanto hoje, com mais maturidade, eu vejo o quanto dividir também meu tempo com isso, com o meu trabalho, quanto esses valores me fazem ter também um equilíbrio maior na minha vida, né, um bem-estar, uma inteligência emocional, espiritual também. Então eu acho que voltar para as minhas origens, para minha base e para a família também, dar mais valor para isso, me fez dar uma retomada e fortalecer, assim, muito mais. Dá uma energia, né? Dá um gás maior. Isso aí. Aquele dia que é difícil, aquela meta que não bateu no final do mês, faz entrar no próximo e dizer, agora vai. E olha que eu não tenho filho ainda, mas E olha que tu traz essa questão do amar o que faz. Se vocês
notarem as histórias de vocês, o William largou a representação, embora ganhasse, estava bem, estava batendo as metas, estava lá trabalhando muito bem, né, numa empresa sólida, boa, mas trocou pelo que amava, você também. E a Linara, desde berço, bem dizer, foi e continuou, não seguiu outro rumo, porque também traz essa questão de amar o que estava vivenciando todo dia ali como pai, enfim. Isso aí. Então, se é para mim tirar um ensinamento e algo dessa conversa nossa hoje, é justamente isso. É amar aquilo que se faz, tá? É isso. Gostar muito, vai ajudar muito naquele dia que tu tá com um pouquinho abaixo, que tu deu uma caída. A superar os Nossa, desafios é e isso aí. fazer o teu melhor todo É isso dia, aí. né? Porque o cliente, de qual segmento for, né? Ele vai sentir, ele vai comprar a tua entrega, né? A tua entrega do melhor possível, meu melhor trabalho eu vou fazer. Então, tu conquista pelo amor pelo que tu faz. Exato. Eu digo, se eu converso com a Sil, eu digo, cara, o nosso cliente não merece estar no concorrente. Só que tem os dois lados pra isso aí, né? Tipo, faz com que, quando a gente escuta a primeira vez isso, pode ser que eu pense, mas como assim? Que é arrogante pensar desse formato, né? Só que não, a questão aqui é eu pensar assim, o que eu posso fazer de melhor do meu produto, do meu serviço, do meu atendimento, da minha venda, da minha entrega pra ele não precisar ir pro concorrente. Então eu dar uma repensada, conecta com isso que tu tá falando. E agora vamos lá pra dica, então. Posso começar, Pode. então? Eu vou falar sobre um livro que é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Jim Collins, excelente. Quem não leu, eu recomendo que leia, principalmente quem trabalha como empreendedor, gestor, líder, né, em empresas e afins, porque ele deu uma virada de chave, assim, para mim, na minha visão, no meu comportamento também, olhando o meu comportamento também como líder de um time, onde o Jim Collins, enfim, grande pesquisador, consultor, e ele, estudando por muitos anos, realizando pesquisas, ele resolveu mergulhar e pesquisar várias empresas, né, mais focadas nos Estados Unidos, mas grandes empresas que estão aí com uma trajetória longa de muitos anos, que se mantém numa constante de crescimento. Mas o objetivo dele com o estudo era mostrar que o diferencial dessas empresas em crescimento estava nos processos. E ele, no decorrer, com a conclusão, né, que ele tirou disso, da pesquisa, foi que não estavam nos processos, estavam nas pessoas, né? E nos líderes, e como os líderes dessas empresas amavam muito o que eles faziam. Eles tinham uma paixão avassaladora que movia eles, tudo que girava em torno deles, para realmente fazer com que a empresa evoluísse, né, os seus objetivos, os interesses de cada negócio. Então, foi uma virada de chave, assim, para mim, pelo menos falando, de olhar mais com carinho também, né, quem lida com gestão de pessoas, assim, o quanto os colaboradores, de olhar também o time interno, o quanto isso, o amadurecimento deles, eles entenderem os valores, de ter essa preocupação, vai ajudar a mobilizar o teu crescimento e também vai proporcionar o crescimento de todos em conjunto, né? Então esse para mim foi o principal, assim, aprendizado, de também olhar mais para as pessoas, assim, que elas é que vão ajudar com tudo, pode ter a melhor. E eles falavam muito que eles não sabiam o que tinha causado a grande virada de chave, né, das empresas, o estopim ali, enfim, momento eureka, tipo, mas que realmente era uma continuidade, um movimento de não desistir, de continuar persistindo e em nenhum momento eles sinalizaram uma grande tecnologia, uma grande ferramenta que tenha revolucionado. E sim, era realmente as pessoas com muita vontade e energia, paixão pelo que eles faziam. Excelente esse livro. Da tua dica agora, William.
Pra mim foi o... Eu ia falar sobre um filme, mas eu me lembrei aqui, ela comentando sobre livro, me lembrei do livro mais impactante. Impactante que eu digo assim, em termos de mudança na minha vida, que fez uma mudança na minha vida, através da leitura. Se chama O Maior Vendedor do Mundo, né? Muito bom também. Pronto. E é muito louco que pra poder ler ele da forma correta, são 9 meses, né? E... Daí nasce o vendedor. aí nasce o vendedor. E ele é muito... E mais louco ainda que não tem nada a ver com vendas. É isso aí. Né? Não é que não tenha a ver, tem a ver, porque tudo é vendas. Tudo é vendas, né? Né? Mas ele não é técnico, ele é extremamente emocional, né? E vocês falam sobre amor, né? Eu me lembro uma parte que ele fala assim, eu não vou me lembrar, Sim. faz tempo, mas que tu saia de casa, né? Pra vender o teu serviço, independente se tu vai vender ou não, quem vai comprar, sempre com amor no coração, né? Que tu passe pelas pessoas e leve isso, né? Mas além do amor, eu entendi a dor da disciplina, né? Forte. Que ela é, por mais que seja dolorida, e a disciplina, ela é melhor do que a dor de tu não ter resultados na tua vida e nos teus negócios. Se é pra sentir dor, que seja da disciplina, né? Isso aí. Pra mim é isso. Esse livro me marcou por esses dois principais motivos, o amor e a disciplina. É isso aí. Muito bem. Deu tempo pra pensar. Esse foi o meu pai há 40 anos atrás. Ele tem o livro lá ainda. Bah, Ah, olha aí, ó. Eu sério? tenho que ler de novo, porque ó, faz muito tempo. Mas realmente é marcante. Então a tua dica é o mesmo É o filme. mesmo. A minha dica e eu vou ler a dica da Fran também. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Legal. Muito bom. Pode ser filme, pode ser série. Cara, eu não tenho tempo pra ver série e filme Peppa. há 9 anos. Porque é Peppa Pig. Galinha. Cara, começou na Peppa e veio agora, a gente já tá numa fase dos... Agora é One Piece lá em casa. Esse E eu não pior que o conheço. pequeno Eu nem eu conheço. vendi. Esse eu não conheço. Nossa, então tá complicado. Então, eu não sou de TV, nunca fui, não ligo TV, se eu tô em casa, não ligo. Se eu tô com muito tempo, até vou lá e assisto uma série qualquer que me falaram, sabe, em algum momento, mas não é meu... Pode ser um outro podcast que tu tenha visto e que Eu tu gosta lembrei de de ver. duas Tá. coisas marcaram muito, duas coisas. Esse livro até eu ganhei do Jonathan o ano passado, num momento que pra mim era um momento difícil pra mim, de vida mesmo. E ele me deu o livro e eu demorei até pra começar a ler, que é o 100% Presente do Joel J. né? Perfeito. É um livro que eu já ouvi vários podcasts dele também, em falas, e que é a pura realidade, né? Porque é isso, é tu entregar com amor, ter empatia, porque tu tá aí fazendo aquilo com todo o teu coração, né? Então isso sim marcou com certeza, foi recente que eu li. Outra coisa que marcou muito foi o Dale. Pra mim, como profissional, o Dale foi assim, olha, um curso fantástico, porque o momento em que eu vinha, o Júlio falou isso pra mim, né? Temos que marcar um Dale, porque eu não conseguia entregar pra ele as coisas. Eu tô de novo nessa batida, por isso que eu brinquei. Vem tanta coisa, agora com a loja Bento multiplicou, né? Então, mais a função de mãe, mais a função de dona da casa, enfim. Dar conta de tudo, né? E o Dale me ensinou muito disciplina. Desde lá eu aprendi a botar no papel aquilo que enfim, a agenda, eu valido ela todo dia, eletrônica, enfim, da forma que for, mas eu aprendi a ter disciplina com isso, porque eu tinha a impressão que eu ia surtar. Eu acordava de madrugada e anotava coisas que eu tinha que fazer no dia seguinte, porque eu tava com tanta coisa sempre na cabeça e já não tava acreditando em mim mesma, porque, cara, eu esqueço das coisas, Então hoje eu indico muito Dale. Tu chegou a ler o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver? Eu li parcial esse, mas Esse pra empresário, assim, na correria que a gente tá no tenho, dia a dia, tenho em nossa, casa. ele é muito bom porque é muito prático, né? O treinamento todo é muito prático, mas tu saber
daí tu começa a utilizar para utilização de agenda, para diminuir estresse, a questão de ansiedade, tu começa a tirar da cabeça, botar no papel, tu começa a ver problema que parece enorme. Na verdade, antes mesmo de começar a fazer, a Silvia fez em 2012, primeira vez, né? Eu já utilizava o livro desde 2007, nos treinos, lá no Unicasa. Então, ele pega a questão prática, mas ele te dá um norte e é muito de tão simples que é o fazer que parece, não pode. Chegou um ponto que eu dizia, isso aqui não pode. É muito fácil. E não fazia. E deixava, né? Eu digo, tá. Daí tu vai tomando, né? Na cabeça. Pá, não bate a meta. Fica estressado, tu não dorme, tá, um monte de... Aí chega um momento que tu diz assim, tá bom, eu vou fazer isso aqui, vá que funcione. Né? E aí foi a virada de chave. Hoje eu levo acho que 1 minuto e meio, eu tô dormindo tranquilamente, Nossa, independente de muito. como tá a obra, de como tá a meta do jornal, de como tá lá no Dale. Então, enfim, independente de como está, a mente tá tranquila, porém agitada. Né? São afazeres que tu tens, mas quando tu entende que tu não tem que ter tudo na tua cabeça, Exato. né? Tu coloca eles, delega o que tem que delegar e coloca no papel pra ti seguir essas tarefas. Pra mim foi um momento, assim, profissional principalmente, né? E na parte de gestão de conflitos, né? Que ele também trabalha pega muito. forte. Na verdade, essa parte pega gerenciamento de estresse, relacionamento, pega da sessão 4 a 10. Então, o quanto a gente trabalha nisso, né? E tu fala da questão de delegação tá totalmente ligada com a autoconfiança, né? Não parece, muitas vezes a gente nem aceita. Como assim eu não sou autoconfiante? Não tô dizendo que não é, mas tô dizendo que tem que melhorar em alguns aspectos. Pra alguma coisa não é. Se tivesse tão bem na autoconfiança, tu delegava e saia fora, sabe? Aí tu começa a organizar tudo isso, a vida se torna leve, dá vontade de sair daqui, entrar lá na piscina, tomar um café e se atirar na piscina ali. Então, quero agradecer vocês, né? Chegamos ao final do 7º episódio. E dentro disso eu já vou até puxar um spoiler aí do 8º episódio, que será com o Diego Gellen, da Duo Mobile, e com o Gabriel Tumeleiro, da Camino Pedras. E vou aproveitar para finalizar, até porque foi uma das palavras que mais saiu aqui da nossa conversa, que foi a palavra sonho. E quando eu vejo sonho, lembro da frase que norteia ali, que ela traz como tema para ela, Franciele, né? Que é a frase do Walt Disney: se você pode sonhar, você pode realizar. Então a casa tá aqui para provar também que o Walt Disney estava certo, sim, a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente consegue sonhar. Muito obrigado. Aí, obrigada. Obrigada. Palmas. Muito bem.